isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Oh, glória a Deus, aleluia, você é uma bênção, amém. Você tem que acreditar que você é uma bênção, amém. É lógico que você é, não é? Então veja que essas são as bênçãos que Jesus conquistou para nós, as bênçãos de Abraão. Porque Deus falou para ele, olha, onde você for, você será uma bênção. Então é isso que ele disse, onde você puser o pé é seu, onde você puser a mão, está abençoado, é sucesso. A sua família será abençoada. Pensa nisso, você é uma bênção. Por isso que você precisa ter revelação da palavra de Deus. Você precisa orar, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, para isso não ser só mental, para você saber andar neste lugar. Não é só uma coisa de bênção, porque você tem força para fazer isso, aquilo. Não, é de você conhecer a pessoa de Jesus. Saber se relacionar com Ele, porque se você se relaciona com Ele, você serve Ele. Dentro do plano dele, você já está neste lugar. Se você conhece, e é para todo mundo servir ao Senhor. Mas é com maturidade, não é com a condição de beber sem saber, fazer coisas para atrapalhar a própria vida, entende? Então, sabe, nós nos preocupamos muito em querer servir o Senhor, amém? Porque as pessoas são abençoadas, mas acima de tudo isso, é você que tem que ser abençoado em primeiro lugar. Então, é a carta de 1 João, capítulo 2, versículo 27, a unção de Deus que está em você. É isso que você tem que preservar e ela que vai tratar da sua vida. Seu caráter, a sua vontade, aonde você vai, com quem você anda, o que você faz, como que tem que ser. Não é mais do modo antigo. É da maneira que Deus mostra aqui na palavra que temos que ser como Jesus é. Mas eu não posso ser com a minha força. Eu já tentei, não consegui, nem você. Ninguém consegue. É só com o Espírito Santo. Então, nós sabemos, ontem nós vimos na palavra de Deus, o Senhor dizendo para nós, nos ensinando, que por enquanto nós temos a profecia, mas não é completa, nós temos conhecimento da palavra, mas não é completo, porque nós vamos ter esta plenitude quando nós encontrarmos Jesus face a face. Ele está falando do arrebatamento. Então, ele diz aí, eu pensava como criança, sentia como criança, andava como criança. Isto é o nível infantil, bebê espiritual. A criança fala, ela sabe até conversar. Né? Eu vejo meus netos lá, parece adulto, quer saber, falar. Meu neto de 4 anos, eu disse, Ecos, você sabe tudo. Não, eu não sei tudo. Parece ter... criança fala, mas não tem noção. Criança não tem noção. Então, o bebê espiritual não tem noção. Fala porque copia os outros, não tem noção. Você tem que entender isso. O que você fala, você tem que entender aonde você está vivendo aquilo. Não é mais para você ser bebê espiritual, porque o arrebatamento não será para bebê espiritual. Por isso que nós estamos aqui aprendendo. Tá? Por isso que eu estou trazendo esses ensinos que cada dia você tem que saber mais quem você é em Cristo Jesus. E quem é Cristo Jesus na sua vida. Você tem que conhecer a pessoa de Jesus. Ele é um espírito. Ele é uma pessoa, mas ele é espírito. Deus é espírito. Amém? Agora nós nos relacionamos com ele em espírito. Porque a vida dele está em nós. Você não entende? Você tem que entender isso, a vida dele está em você. Não estou me sentindo bem. Não tem nada a ver sentir bem, não sentir. Você não precisa saber, sentir nada. Você tem que crer, isso não é fé. Estão acompanhando? Então, a criança, ela sabe pensar, sabe? Até ter uma ideologia, criar um negócio. Você sabe que criança inventa história, ela tem condição disso, mas é tudo na imaturidade. O que você vai ser quando você crescer? Ele copiou outro, viu isso? Não tem noção. Então, isso é o crente, a pessoa que nasceu de novo, que é bebê espiritual. Você tem que entender isso. Você tem que estudar a palavra. Porque Deus é bom, é maravilhoso. Se Ele vê uma brecha, Ele te abençoa.
Tanto que você está aqui agora, você está abençoado, porque Deus te abençoou para você chegar aqui. Mas você tem que entender isso, é diferente. Quando você é maduro, hoje você é adulto, você sabe como que você tem que fazer para você viver as suas responsabilidades, coisa que com 5, 6 anos você não sabia, mas você falava. Hoje as crianças de 8, 9 anos parecem adultos, eles falam cada coisa. Você pode ficar horas conversando com eles, eles têm papo, eles sabem tudo, sabem explicar coisas até, mas eles não têm maturidade. Eles não podem se sustentar. Vocês estão acompanhando, gente? Então, é isso que a Bíblia nos ensina. Você tem que chegar nesse lugar de maturidade espiritual, aonde você sabe o que você está fazendo. O porquê, como, isso tudo, amém? Por isso que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus. Amém. Aleluia. Podem sentar. Que o Senhor abençoe o seu coração, a sua vida nesta manhã. E que a palavra de Deus seja revelada no seu coração. Em nome de Jesus. Senhor, age nesses corações, Senhor, que ainda estão com dificuldade da revelação da tua palavra, que eles sejam despertados hoje, aqueles que dormem, Senhor, sejam hoje despertados no Espírito, através da tua unção com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. O dia que você tiver mais revelação da palavra, a sua vida vai ser de Jesus. Porque não é por enquanto, porque você faz o que você quer. Você não está à disposição de Deus. Você entende? Porque Deus, Ele te chama para você andar com Ele. Mas você não está à disposição porque você tem a sua vida. Vocês estão me acompanhando? Você ainda não está pronto para servir a Deus. Então, por isso que você precisa da revelação da palavra. E você tem a revelação da palavra, esses ensinos ajudam, você tem que ouvir muito. Eu tenho que falar isso toda vez. Como é que você educa uma criança? Você tem que todo dia falar as mesmas coisas, até aquilo entrar lá dentro. Eu me lembro que eu falava para a Marta: fecha a porta do armário, fecha a porta do armário, para ela e para a Denise, fecha a porta do armário. Ela disse que um dia ela ia saindo correndo para a faculdade, ela escutou minha voz dentro dela: fecha a porta do armário, voltou, fechou. Isso não é bom para hoje, para onde elas estão? Então, criar filho é assim: come com a boca fechada, diga obrigado, senta direito, lava a mão, sei lá, gente, toma banho, não sei. É por aí que você educa um filho, né? Você precisa comer, não tem nada disso. Agora não é hora de fazer, assim que educa filho, né? Mas hoje em dia está bem defasado, porque essa geração de hoje não sabe educar filho, porque não foi educado já lá atrás. Então agora tem que começar tudo de novo. Vai levar um tempo. Mas se começarmos a andar na palavra de Deus, as coisas vão mudando gradativamente novamente. Porque o povo ficou completamente sem Deus, né? Isso é no mundo. Então, ouvir os ensinos. Você tem que ouvir os ensinos. Porque até você ficar lendo a Bíblia e você não conhece a revelação, você pode criar uma doutrina para você. Ah, isso aqui é isso, eu acho que é isso, não é acho. Bíblia não é acho. É revelação que Deus te dá. Então, esses ensinos que eu trago aqui já são com revelação. Isso daqui. Então, vocês têm que ouvir e ouvir e ouvir. Senta lá, ouve, com a Bíblia aberta, anota o versículo. O que quer dizer aquilo? Como que eu tenho que fazer? Eu estou estudando para eu fazer. Ué, você não estudou para ser médica? Sim ou não? Obviamente. Como é que você sabe chegar lá e fazer o negócio? Porque você estudou. Quanto tempo? Quantos anos? Quantos dias? Vocês estão acompanhando? Então, se você quer andar com Deus, você tem que estudar a palavra. Senão você não vai andar com Deus. Você vai andar com a tua cabeça, que é a mesma que anda aí no mundo formada pelo diabo, que eu ensinei ontem. Eu até incentivo você a ouvir esse ensino de ontem, que para andar com Deus e crescer espiritualmente, é preciso nutrir a sua vida espiritual. Não é só vir na igreja. Porque o que você está ouvindo aqui, isso não tem raiz, a hora que você sai, acabou. O que foi que falou lá no culto? Ai, até nem sei direito.
Ah, sei lá, falou um negócio lá assim do Espírito Santo. Pronto, quer dizer que você não entendeu? É nada. Você tem que ficar quieto, sentado, ouvindo de novo, orando em línguas, lendo a Bíblia, para isso entrar dentro de você. Tá? Então, se ninguém ensina isso, é porque não faz. Então, é coisa da boca, da cabeça, não vai dar fruto. Vocês estão me acompanhando. Então, você mesmo tem que começar a ver a mudança que está acontecendo na sua vida. Tipo, eu já tenho uma disciplina que eu consigo estudar. É preciso estudar. Deus falou para mim, você está lendo tudo errado a Bíblia. Você está passeando, Deus falou isso para mim. Deus falou isso para mim, gente, faz 40 anos por aí. Deus falou, você está passeando, porque você lê um pedaço aqui, um pedaço ali, outro ali. Você não sabe o todo da Bíblia. Vocês veem como que eu trago para vocês um todo no Antigo Testamento? Por que que aquilo está ali, que tem a ver agora conosco? Vocês estão entendendo? Você tem que estudar para você entender, porque a Bíblia é um todo. Obviamente que Jesus veio e a grande maioria da prática da lei não é preciso, mas tem algumas que são, obviamente, adorar a Deus, buscar o Senhor, ser fiel à palavra dele, que agora a lei está escrita no Espírito. Tá? Então, não é só da aparência de uma coisa que está dentro de você. Por isso que você tem que orar em línguas. Então, o pessoal que está em casa e vocês que estão aqui, eu creio, olha, na primeira tacada de quando foi impresso esse livro, olha, nós demos aqui 2.000 cópias, na primeira tacada, 2.000 cópias, tá? Então, o pessoal da igreja pegou quanto quis, mas será que todos leram? Não estou condenando ninguém que não leu, não é o caso. Mas isso daqui agora vai te ajudar a ler de novo. Tem unção nisso daqui, dá uma força, porque é isso que você vai começar a entender o que o Espírito Santo faz na sua vida. Porque você tem que ter a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com o pastor David. Ele escreveu isso daqui, mas ele ficou com aquele dom, era o dom dele, o chamado dele, não era ensinar. Na verdade, a palavra não é mestre de ensino o chamado dele. Ele era tipo um evangelista com curas, milagres. Era esse o chamado dele. Mas ele acabou sendo o pastor da igreja e com ministério internacional, pregando para multidões e trazendo o anúncio, né, do batismo com o Espírito Santo, a importância de orar em línguas e orando pelos enfermos, por todas as situações, expulsando diabo, etc. Era forte isso nele, tá? Então, mas ele mostra aqui como ele teve revelação de tantas passagens da Bíblia, orando em línguas, porque ele foi estudar tudo que o Kenneth ensinava. O Kenneth tem escola bíblica lá em Tulsa, ele tem, é o Rema. Vocês sabem disso, tem. Mas isso daí, gente, ficou muito defasado, porque foi para o mundo, cada um fez o que queria e não estava nas barbas dele. Ele ficou muito desgostoso, o Kenneth. Tá? Porque se você não está acompanhando quem você está trazendo um discipulado, ensinando, formando, depois, se ele não está bem feito, ele mora lá, sei lá, no outro país tão longe daquele, faz o que ele quer, a hora que ele achar. E é isso que aconteceu, tá? Então, não foi feito de acordo com o princípio como Deus ensinou para ele, de andar na fé. Então, David estudou bastante os ensinos dele. E ele largou de trabalhar porque ele queria muito Deus e ele estava buscando. Ele ia nas igrejas, estava tudo muito bem, mas ele queria ser batizado, queria ter o Espírito Santo, queria ouvir Deus, sei lá. Cada um falava uma coisa na igreja que ele ia. Um mandou batizar em nome do Pai. Não aconteceu nada. O outro falou, tem que ser no nome do Filho. Aí, então, foi, não aconteceu nada. O outro disse que não, é no nome do Espírito Santo. O outro não, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele foi batizado 1000 vezes. E lá naqueles rios lá, aqueles lagos lá de Oregon, que é um lugar gelo, ele foi ser batizado naquela água congelada. Ele saiu roxo, quase morreu, gente. Loucura, é perigoso, pode mesmo, porque corpo quente, você entra lá. Daí outra igreja não pode usar uma corrente com crucifixo, não pode. Não pode usar nem relógio, não pode. Então, é por isso que você não tem o Espírito Santo. Ele ficou doido, ele não sabia o que ele fazer. Mas quando ele encontrou essa mensagem do batismo com o Espírito Santo, que é o que ele escreve aqui, foi que mudou a vida dele e recebeu o poder. Mas não é com um minuto de orar em línguas, isso é uma constância até você partir daqui, ou até Jesus vir. Você tem que orar em línguas para acertar o teu passo na vida.
Você está fazendo o que você quer até agora. Até agora é a tua cabeça. É você que decide, não é Deus. Porque você não ora o tanto que você deve para você ter revelação. Então ele começou a ter revelação, porque ele ficou fechado lá orando em línguas, 8 horas por dia. Ah, mas tem muita gente, eu vou orar. Gente, não é nada de entusiasmo, euforia e emoção. É de coisa diária, para não parar nunca mais. Ah, eu orei tanto, não resolveu nada, porque aí você não orou mesmo. Porque se tivesse orado tanto, tinha acontecido. Então a pessoa se engana, né? Tipo, sabe, gente, eu oro até enquanto eu estou dormindo. Ah, piada. Então eu vou ficar dormindo só, minha gente. Eu adoro dar uma dormidinha. Ah, vou dormir então, tá? Rambarecoxa lá. Não, a pessoa está orando e dorme. Você sabe que dorme. Todo mundo aqui sabe. Todo mundo aqui sabe. Então, é isso aí. É bom dormir bastante, acorda e vai orar. Tá? Porque daí você não vai dormir, porque acabou aquela dose do sono, tá? Você espantou ela, porque você dormiu, roncou, fez tudo que você quis. Aí pronto, agora vai orar então. Você tem que orar. Você tem que prestar atenção no que você está orando. E pôr a sua atenção no que você está fazendo. Mas se você não tem a palavra dentro de Deus, você vai pôr atenção no quê? No que você está cheio aí dentro, das coisas do mundo, que você faz o dia inteiro. Do que você ouve, onde você anda. Por isso que você tem que estudar a palavra. Então, ele ficou lá orando e foi tendo revelação da palavra de Deus. Isso é assim que funciona? Isso é assim? As coisas foram mudando. E Deus foi mudando o íntimo dele. Outra coisa que tem tudo a ver. Quando eu cheguei em casa, a semana passada, o Espírito Santo me lembrou. Tipo assim, que eu fui ensinando, que nós temos que mudar o nosso caráter, nós fazemos coisas que não é para ser feita. Mas isso é só Deus que pode falar para você. Se eu disser isso para você, mas você vai ficar muito bravo e não vai funcionar. Então não adianta, tá? Porque mesmo Deus falando no coração, muitas pessoas pecam e viram as costas para ele. Isso acontece de monte. Então, isso vai de cada coração. Mas é que eu estava ensinando, para mudar o caráter, que Deus, a minha mãe mandou eu varrer lá, a copa, a cozinha, não sei o que, aí eu varri de qualquer jeito. Daí, mas é porque eu nunca tinha sido ensinado mesmo. E, na verdade, acho que eu nunca tinha pego uma vassoura. Mas ela achou que eu ia saber, porque para ela era simples. Aí eu fui varrer de qualquer jeito, nada debaixo da mesa, nada debaixo de lugar nenhum, só assim. Aí quando ela veio, nossa, mas foi, gente, uma bronca assim. Foi aquela, não já se viu, coisa tem que ser bem feita, blá, blá. Porque é assim que tem que ser. Você tem que saber que tudo que você faz tem que ser bem feito. Então, esse é o nosso caráter. Aí eu lembrei, quando eu cheguei em casa, do livro, porque fui eu que traduzi isso aqui. Eu li 5 vezes, depois eu traduzi. Aí eu lembrei que ele disse que lá perto da casa dele, ele ia domingo para o culto. E perto da casa dele, lá no caminho para a igreja, tinha um cara que nunca carpiu o quintal, a casa estava, gente, caindo a janela assim, aquelas portas que tem lá, porque é tudo vedado, que tem um vidro, mas é para vedar a casa, porque uma hora é ar-condicionado, outra hora é ar quente. Então, aquilo então já estava assim, sabe, era pneu velho, tudo lá. Olha, gente, você já imaginou? Aquele coisa branco, tudo cheio de ferrugem, que nem aparecia mais. O portão, então, era assim, estava tudo... E ele, mas que horrível, não? Esse cara não tem vergonha na cara. Onde já se viu? Aqui, era antigamente só ele, mas agora virou um bairro chiquérrimo. Olha as casas vizinhas, que mansões. E ele aí no meio. Ele passava lá e pensava isso. E acho que falava até baixinho. Um belo dia, o Espírito Santo falou para ele, escuta, mas isso é o seu coração também. Você está falando, é porque ele é... Isso daí é o que ele é por dentro. É o que ele é por dentro. Então, você trata de ver o seu coração, para você não estar com uma aparência e ser lá dentro esse lixo. Está escrito isso aqui. Tá? Eu incentivo vocês a lerem este livro, mas anotando e orando em línguas, você vai começar a entender muita coisa que você tem que mudar, que você tem que fazer, porque ninguém vai andar com Deus do jeito que tem que mudar. Todo o seu jeito, porque diz que é para nós sermos. Eu mostrei a semana passada aqui na carta de 1 João, que é para nós sermos iguais a Jesus, não foi? Mas iguais a Jesus no céu, não aqui, agora, do jeito que ele andou aqui. Então, tem muito para ser feito, tá? Porque, vamos ver, acho que ali é melhor, ali aquela igreja é melhor, porque a Ana Maria é chata, ela é um pouco chata. Bom, ela é pastora, ela que se vire, ela que ore, porque não é para mim isso. Não, mas qual que é o seu chamado? Você nem sabe. Por isso que você nem sabe.
Porque se você fizesse o que eu estou falando, você ia saber e você ia estar dentro de um corpo onde Deus poderia estar usando você, se manifestando com a glória dele. Entendeu? Então é isso, tá? Então, vai ler. Ai, mas sabe, esse livro é o máximo, né? É, mas você está fazendo? Nunca fez? E daí que é o máximo? Então, não é para ler nesse... Não precisa vir comentar comigo nada, não. Muda a tua vida. E para que você vem falar isso para mim, que é o máximo? Eu conheço. Estão me acompanhando? É para você ler e se colocar lá dentro. A Bíblia é assim também. Ai, mas isso é tão maravilhoso. É para você. Por que você não faz? Está valendo? Glória a Deus. Mas então, eu precisei falar isso tudo aí, porque eu quero mostrar para vocês hoje aqui o poder que Deus nos deu. Jesus morreu para mudar a nossa condição, que nós éramos inteiramente do diabo, não tinha jeito, não tinha como fazer uma reforma nessa vida, como mudar a nossa vida, como andar com esse Deus. Então, Jesus precisou assumir toda essa miséria humana, pecadora, que todos nós nascemos no pecado, para que nós possamos andar na vida que Ele nos deu. Então, abre a sua Bíblia, em primeiro lugar, Tiago, capítulo 4, e é por aqui que nós vamos começar. E eu vou falar sobre a autoridade do crente, tá? E tem mais, que o pastor dele fala aqui, nesse livro, que se você orar muito em línguas, não tem como você não mudar de vida. Eu orei 8 anos. Vai mentir para lá, vai. Deve ter orado 8 minutos. Porque se você orou 8 anos, cara, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não vai. Você está servindo a Deus. Você tem conhecimento, você está ensinando os outros já. Você não é mais bebê. Amém? Então, a autoridade do crente foi nos dada através da morte de Jesus na cruz. E é uma coisa que os cristãos não sabem de jeito nenhum. Porque, veja, versículo 7. Vamos começar aqui. De Tiago 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Então, Deus jamais ia falar isso para nós se nós não tivéssemos condição. Nós temos porque Ele nos deu a autoridade dele. Lembra lá no Evangelho que Jesus falou: eis que vos dou toda a autoridade. Toda a autoridade, todo o poder sobre o poder das trevas. E nenhum mal vai te acontecer, não é? Ele falou isso. Mas Jesus falou baseado no que isso daí? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que Deus criou o homem na sua imagem e semelhança e deu para ele domínio, que quer dizer poder e autoridade sobre todas as coisas que Deus criou aqui na terra. Vocês estão lembrados disso? Você tem que ter revelação disso, porque senão você deixa o diabo fazer o que ele quer na sua vida. Deus que sabe, né? Não tem nada a ver com esse negócio de Deus que sabe, não. Isso aí é conversa de religioso, de gente que não conhece a Bíblia, não sabe o que Deus quer. Então, isso aí você corta, vai cortando. Vai cortar muita coisa hoje, tá? Então, mas Deus fala com tanta simplicidade, olha, manda o diabo embora, é só se você se sujeitar a Deus, ou seja, ande na palavra de Deus, tenha essa palavra dentro de você e você resiste ao diabo. É isso que ele fala. E você resiste, manda ele embora. Resistir é mandar embora, é não aceitar. Sabe, eu resisto, eu não quero. Não tem pessoa resistente que a gente fala? É isso aí. É isso que nós temos que ser diante do diabo, tá? Então, tem muita gente, o erro que está dentro da igreja é o seguinte, que tem certas coisas que é Deus que vai fazer. Tipo, isso daí, né, é Deus que vai... Não, mas Deus nos deu autoridade, somos nós que vamos fazer. É você que tem que usar a autoridade. Por isso que a responsabilidade está em você. Se você não estudar a palavra, se você não orar em línguas, não tiver essa comunhão com Deus diária, você nunca vai ter revelação de que a obrigação é tua. E está na tua mão. Está na sua mão. A sua vida, a mudança da sua vida está na sua mão. Deus já te deu tudo, a vida dele. Ele já habita dentro de você, para você usar o poder. Você tem que conhecer isso.
Você tem que saber que depende de você, tá? Então, só porque Deus tem o poder, é Ele que vai fazer. Então, ou então as pessoas ficam assim, bom, Deus tem o poder, fica lá, Deus, por favor, Deus, vai lá agora, Deus, cura aquela pessoa, Deus, ai não, Deus, manda aquele dinheiro agora, faz isso acontecer, Deus. Não tem essas orações? Pode parar, hein? Acabou? Está errado. É, sério, de acordo com a Bíblia. Em que lugar que você viu isso aí? Me fala. Não tem nenhum lugar que é para você ficar falando, Deus, vai agora, vai lá curar, que não sei o quê. Não é assim. Me cura agora disso. Está escrito que Jesus levou sobre ele a minha doença. A palavra dele basta para me curar. Não foi que o centurião falou? Deus falou, nem precisa de nada, já está curado. O teu soldado lá já está curado. Porque ele falou, olha, uma palavra sua basta, Senhor. Não foi que o centurião falou para Jesus, no Evangelho? Senhor, nem precisa ir, eu não quero te incomodar. Mas nem sou digno que você entre na minha casa. Porque tinha esse negócio, quem não era judeu não podia entrar na casa do judeu. Por isso que ele falou isso. Eu não sou digno que você entre na minha casa, mas uma palavra basta, porque eu sei do seu poder e ele será curado. Ele falou, você falou certo, ele já está curado, eu não preciso ir mesmo. Então veja o poder da palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, está aqui. Amém. Agora você tem o Espírito Santo para te revelar, fazer sair o poder daqui, entrar dentro de você e você usar. Pensa nisso, isso é maravilhoso, tá? Então não tem nada de suplicar. Outra coisa, que as pessoas ficam, veja aí, você não ora em línguas, você não conhece direito a palavra de Deus, você acha que Deus está te condenando. Ai, sabe por quê? Aí vem lá um pensamento, ai, é que eu pisei na bola, eu fiz aquilo, eu não devia. Deus não está contente comigo, porque eu errei, como que eu vou fazer? Então, é por isso que ele não respondeu a minha oração. Ele não age. Já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. É para não fazer mais. É uma vez só que você fez, agora chega, não vem com essa. Todo dia fazer é mentira. Como eu disse ontem sobre o arrependimento que nós temos, quando Deus diz lá, Romanos capítulo 12, versículo 2, que é para nós transformarmos a nossa mente e renovarmos ela com a palavra de Deus, então isso está ligado lá com a primeira carta de João, que diz assim, que se eu me arrepender, ele é fiel e justo. Me arrepender dos pecados, ele é fiel e justo para me perdoar. Mas qual é o arrependimento, queridos? É quando eu me proponho e busco a mudança da minha mente. Senão não é arrependimento coisa nenhuma. Entendeu agora a revelação? Tá? Ai, me arrependo. Você não mudou de mente. Você tem a mente do pecado ainda, a mente humana, a mente natural, e está sempre fazendo a mesma coisa. Então não é arrependimento verdadeiro. E você fica orando e a resposta não vem. Vocês estão acompanhando? Por isso que você precisa estudar para você entender isso tudo. Buscar a mudança do seu modo de pensar, porque a Bíblia diz em Provérbios que eu sou o que eu penso, e você também. Você é exatamente o que você pensa. Você quer mudança de vida? Muda o seu pensamento. Então você se arrepende. Esse é o arrependimento. Eu não vou ser mais isso. Você se arrependeu, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero ficar com ódio, com mágoa, vamos dizer. Isso aí todo mundo sabe, é fácil. Eu não quero mais ser isso. Ou tipo, eu não quero mais varrer de qualquer jeito. Eu não vou ficar tacando as coisas aqui de qualquer jeito. Eu vou fazer, é certo, isso é assim, isso é assim. Eu vou mudar. Então, isso é arrependimento. É isso que Deus quer. Porque você está buscando a mudança do seu ser. Vocês estão acompanhando o que é arrependimento? Tá. Então, é por aí. Então, as pessoas, elas acham que elas não são merecedoras. Ninguém é merecedor. Mas é pela graça que eu posso receber, porque Deus me prometeu. E se eu creio, Ele me dá. Estão acompanhando? Então não há condenação, porque nós andamos agora na lei do Espírito e vida, não da condenação, da lei do Antigo Testamento. Você tem que estudar para você entender isso. Eu errei. Não, mas é isso que eu não vou fazer mais. Eu vou ficar na presença de Deus, porque eu vou mudar, eu não vou mais ser isso. Aí eu vou usar a palavra de Deus para me transformar, para Deus agir, tá? Então,
Então, é por isso que muitos resultados da oração não se vê por esses erros doutrinários. Doutrina de homens, estão acompanhando? Que está encalacrado lá. Não, eu nunca fui na igreja, não interessa, todo mundo nasceu no pecado, já veio com a doutrina do diabo. Amém? Tem que mudar. Não interessa se foi na igreja, se não foi, se ensinou, não interessa. Está errado lá dentro, tá? Então, sabe de outra coisa? Ai, Deus está bravo comigo. Eu já escutei gente falando isso. Para com essa conversinha de humano. Deus não é humano. Deus é espírito. Você tem que andar no espírito, você tem que conhecer o caráter do seu Deus para você andar com ele. Não é só para você vir na igreja e esquentar a cadeira aí. E cantar aleluia. E ir embora. Não é para você viver. Você está aqui para escutar, aprender. Para você fazer. Tá certo? Então, e tem muitas pessoas também que andam na doutrina errada, que Deus vai fazer porque Ele é soberano. Eu já trouxe esse ensino aqui. Claro que Ele é soberano. Obviamente, Ele é o único Deus soberano. Ele tem a soberania, mas Ele jamais vai violar o que Ele determinou, a lei. Ele te deu autoridade e domínio sobre todas as coisas e te fez a imagem e semelhança dEle. Né? Aí o que cada um fez? Entregou isso para o diabo. Perdeu. Agora ficou sob o domínio de Satanás, a humanidade inteira. Está tudo escrito na Bíblia isso. A humanidade inteira ficou sob o domínio de Satanás. Por isso que ele falou para Jesus, eu tenho o poder que o homem deu para ele das coisas da terra. Falou para Jesus. Tá? Então, esse domínio, Jesus veio, pegou as chaves do inferno, derrotou Satanás e nos deu novamente. Quem anda com ele. Por isso que tem que renovar completamente a sua mente. É com a palavra de Deus. Renovar a sua mente, seus pensamentos, é agir na sua alma. Que a alma tem esses atributos da emoção, do pensamento, do intelecto, da mente, dos pensamentos, tá? E também da vontade própria. Estão acompanhando? Gente, isso é ensino. Vocês estão ouvindo, né? No minuto, você tem que ouvir isso 1 milhão de vezes. Aí você fica afiado, você vai viver isso. Você tem que ouvir e ouvir e ouvir e buscar sem cessar, para você entender. Porque é de pensar, de ouvir, você vai pensando, o Espírito Santo te revela. Porque não é repetição, não adianta repetir. Repetição é coisa da cabeça, tá? Isso tem que entrar no seu espírito, mas é Deus que faz isso, tá? Então, Deus delegou esse poder e essa autoridade para nós, para não deixarmos o diabo fazer o que ele quer na nossa vida. É bom você aprender isso. Você não pode deixar o diabo acabar, te frustrar, destruir a sua vida, mas você nem sabe como você vai fazer isso. Aprendendo, sabendo, tendo a revelação do que você é, o que você tem, o que Jesus te deu. Por isso que você vai estudar a palavra de Deus. Ele nos delegou o poder, tá? Isso está em nós, no espírito. Agora, isso tem que passar para a nossa alma, né? Por isso que a mudança do pensamento que a palavra de Deus nos traz, isso leva tempo, não é de um dia para o outro, porque isso é uma coisa que formou a nossa vida. Agora nós vamos ter que reformar. É a mente, tem que reformar, é coisa velha que tem que reformar. Mas vai ficar bom, fica como novo. Dá para esperar Jesus e estar na maturidade para ser arrebatado. Pensa nisso. Vai de você isso, tá? Então, se você conseguir receber esse ensino, vai ser de grande valia para você, porque vai mudar a sua vida. Você vai entender que você vai começar a examinar coisas que não estão bem na sua vida e que você vai ter que resistir, conforme ele disse aqui. É para você resistir, não aceitar. Começa por aí. Agora veja Efésios capítulo 6. Vamos lá. Efésios capítulo 6, nós vamos ver os versículos 10 e 11. Tem muita coisa que pode ser novidade para você, mas não fique espantado com a verdade, porque quando a pessoa não conhece a verdade, muitas vezes a pessoa fica ofendida com a verdade, isso que é triste.
Quem não conhece, acha absurdo, mas eu vou dar um exemplo. Porque estavam todos os discípulos lá com Jesus, e ele falando, eu sou o pão da vida, eu desci do céu. Aquele que comer da minha carne e beber do meu vinho, jamais terá fome e nem terá sede. Mas, ei, para com isso, o que é isso? O que você está falando? E que não sei o que, e foram tudo embora e bateram a porta. Multidão. Muitas pessoas ouvem a verdade e ficam, sabe, gente, com raiva. Não aceitam, ficam ofendidas. Veja o tamanho da destruição que Satanás fez com a mentira dele. Por isso que você precisa do Espírito Santo. Muitas vezes eu escutei coisas, muitas vezes na pregação, que estava fora de mim, mas eu ficava assim, não quero nem saber. Eu não vou me ofender, isso é verdade, eu vou entender. Eu vou entender porque é isso que eu quero. Eu não quero mentira. Agora, você não sabe que você anda com a mentira. Se você anda com a mentira, é o diabo. Ele te manipula. Ele moldou você, que nem eu te falei ontem. Sabe o que é molde? Ficou o molde aqui. É isso que ele faz com o mundo, com a ideia dele, com as pessoas que servem ele. E tem gente dentro da igreja que está moldado com essas mentiras do diabo. Na cabeça, na vida. Mas é para nós sermos moldados por Jesus Cristo agora. A imagem dele é para resplandecer em nossas vidas. Ei, é outro nível, minha gente, faz favor. Isso é categoria, isso é nível, isso é Deus, isso é vida. Larga a mão desse diabo mentiroso. Tá? Então é isso aí. Então as pessoas, aí Jesus fala para os 12, e vocês? Não vão embora não? Por que vocês não vão embora também? Ah, Pedro, pela unção do Espírito Santo. Veja, só o Espírito Santo pode te ajudar a aceitar, compreender e receber a verdade. Ele disse, mas só tu tens palavra de vida eterna e aonde iremos nós? Tá valendo? Então você precisa do Espírito Santo para escutar o que eu estou ensinando aqui. Senão vai arrepiar o pelo, você vai sair voando aí. Entendeu? Não, vamos para outra igreja. Você pode ir onde você quiser, problema seu. Mas se você quiser andar com Deus, esse é o caminho. Não sou eu a verdade, é Ele. Isso aqui é revelação da palavra de Deus. Amém? Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Eu não quero te ofender em hipótese alguma. Mas se você não entende, se você não recebe como é a verdade, você vai fazer que nem a multidão. Largou Jesus. Largou o próprio Jesus, foi embora. Então não é fácil, vocês estão vendo, né? Você vai ter que lutar contra a mentira. Mesmo que você não entenda, você diz, esta é a verdade. É o que está na Bíblia. Esta é a verdade. Amém? Isso vai mudar a tua vida. Glória a Deus. Então, olha o que o Espírito Santo está falando para nós aqui, através de Paulo. Versículos 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que é cilada, gente? É engano, é mentira, sabe? É falsidade. É isso aí, para você ficar contra as mentiras, enganos do diabo, que podem estar destruindo a sua vida. E você não vai para frente. Você vai de igreja em igreja, você vai de lugar em lugar, você quer resposta, você faz tudo, eu já fiz tudo. Então, mas você só não fez o certo. Buscar conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus falou. Ele é a verdade. Você tem que conhecer Jesus Cristo. Tá? Então, as ciladas aqui, essas mentiras, não podem mais ter, que é o próprio diabo, controle sobre a sua vida, nem poder. É isso que você tem que ficar livre. A hora que essas mentiras saírem da sua vida, você está abençoado. Você está andando no caminho certo, reto. Caminho bom. Olha que demais. Amém. Isso é só Deus que pode fazer isso, tá? Então, esse poder, como eu disse, que o diabo tem com essa mentira e de moldar as pessoas com as palavras, com as coisas, costumes, tradições, não foi Deus que deu para ele. Ele adquiriu de Adão, amém? Você tem que entender isso. Ele adquiriu de Adão na hora que Adão desobedeceu Deus. E o diabo veio com aquela conversinha lá para cima de Eva. Você vai ser igual a ele, você não vai precisar de Deus. Você faz o que você quer.
Você não vai precisar. Porque a hora que você comer disso, você faz o que você quer. Mas ele fala de um jeito sutil que você nem percebe que é ele. Só que você nunca vence ele. Ele está sempre acabando com a sua vida, você faz de tudo e não resolve. Tá? Porque é Deus que vai fazer. Você tem que ser transformado. Tá? Então, aqui, veja só. Revestir toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, essas mentiras. Tá? Então, o único poder que o diabo tem, que ficou para ele, contra nós, é o engano. Isso é nojento. Você tem que odiar o diabo, sabia? Você tem que odiar a mentira. Por isso que a pessoa que anda na verdade, como eu já expliquei outro dia aqui, que quem teme ao Senhor, porque a Bíblia diz isso, eu mostrei na palavra de Deus, quem teme ao Senhor odeia a mentira. Porque o Jesus já disse, Satanás, o diabo, é o pai da mentira desde o princípio. E é a ele que vocês servem. Falou para todos os fariseus, todos os judeus que estavam lá naquela hora. É ele que você serve. Você quer servir o diabo? Não. Então, por que anda na mentira? E falar mentira é servir o diabo. Por que conta mentira? É caráter, falta de transformação de caráter. Deus não mente. É impossível Deus mentir, a Bíblia diz. É impossível. Ele não teve por quem jurar, ele jurou por ele mesmo, porque ele é a verdade. Vocês sabem? Então, gente, vocês estão acompanhando? Isso é só o Espírito Santo que pode revelar e te posicionar em Deus. Acabou, nem direita e nem esquerda. Não adianta conversa fiada. Não adianta conversa da mentira. Estão acompanhando? Então, esse é a chave, é a arma dele, é o ser dele, é o poder que ele tem, a mentira é te enganar. Não Deus que sabe. Epa, você não conhece Deus? Você deixa por conta do diabo, porque ele inventou essa. Tem nada que Deus que sabe. Está nas tuas mãos. Ele vai te dar revelação? Você ficou lá para ouvir o que ele sabe, o que ele quer te dar? Não, então. Então, o diabo te engana com isso. Deus que sabe, né, pastora? Uhum. Vai com Deus. Só isso. Ué. Lá dentro, revela a verdade, Deus. Revela a verdade para esse coração, Jesus. Revela. É a minha oração. Entendeu? Não dá. Eu não posso abrir tua cabeça com o machado e tacar a verdade lá. Isso não acontece. Isso daí é você que tem que buscar, e tem que buscar, e tem que buscar. Tá? Agora, não, fica lá 10 meses sem aparecer na igreja, depois ele nunca mais ouviu evangelho nenhum. Ainda ficou, liga o rádio, escuta qualquer coisa. Então você vai se enchendo de coisas que vão atrapalhando a sua vida. Uma hora você escuta uma coisa, não, outra hora você escuta, isso aqui acho que é mais fácil. Vou fazer, não tem mais fácil, é um caminho só. Só tem um caminho, é Jesus. E o diabo, ele tenta por tudo que é pedra, empecilho para você não chegar lá. Porque ele quer mesmo derrotar os crentes. Porque quem não é nascido de novo já é derrotado mesmo. Tá? Mas Jesus falou lá em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se você conhece a verdade, você cai fora da mentira. Você sai. Isso é mentira. Entendeu? Isso é mentira. Você sabe o que é as mentiras? Eu fui lá na tua casa onde você não estava. Não, mas eu não saí. Não, mas eu fui, querido. Toquei a campainha, chamei. Você não... Tudo mentira. Tem gente que faz isso direto. O diabo é isso. Entendeu? Cara dura. Vamos largar a mão dessas mentiras? Você não foi coisa nenhuma, você está inventando. E é assim que as pessoas são enganadas, elas estão moldadas. E falam. E acredita na mentira. Então, você precisa do Espírito Santo. E estudar muito a Bíblia para arrancar isso tudo. Destruir essa mentira que está aí dentro. Está valendo isso? Nós não precisamos. Porque a sociedade é mentirosa. Um mente para o outro. Bonito, vai que vai. Um mentindo para o outro. Não dá para aguentar isso, gente. Não dá. Essas conversinhas. Não dá. Isso aí não dá. Se você conhece a verdade. Para quê que a pessoa fica inventando coisa? A sociedade é mentirosa. Então, quando você conhece a verdade, você se aparta, porque é só mentira, um fala para o outro. Só mentira. Coisa que gostaria de ser, começa a falar. Coisa que nunca fez, que viu o outro fazer, fala que fez. E assim vai. E fica se mostrando um para o outro. Para quê? Porque não mostra a Deus aí dentro, que está aí dentro.
Tá? Então, há uma mudança de caráter quando você conhece a verdade. Você é verdadeiro. E quando você fala a verdade, a pessoa treme e pensa que você é maldoso, porque você está falando a verdade. Porque ninguém está acostumado a falar a verdade. Porque quer enganar o outro, para ser bem aceito, para você não me rejeitar do rol. Fica lá, então, com os diabos tudo. Que é isso aí. Tá? Então, essa área da autoridade dentro do meio cristão é muitíssimo desconhecida. As pessoas não sabem usar a autoridade que já tem, né, que vai ser dado. Já tem. Mas é porque não ensina que é para você usar a autoridade sobre o diabo, sobre as situações que estão destruindo a sua vida, o seu próprio ser íntimo. Eu estou triste. É triste, sai fora. O Senhor disse que é para eu me alegrar nele. Eu já tenho alegria, e a alegria do Senhor é a minha força. Cai fora, diabo. Eu não estou triste com coisa, não, some daqui. Ou então, peraí, eu vou orar em língua. Senhor, isso aqui é uma palavra de conhecimento, é de alguém, é alguma coisa que eu não aceito. Pode ser uma palavra de conhecimento para você orar por alguém. Pode ser, mas se você é uma pessoa que já sabe andar nisso, tudo bem. Mas vai praticando que você vai entrar nesse lugar, tá? E depois, aqui ele vai citar no versículo 12, que eu não vou adiante, mas tudo bem, aqui ele vai mostrar 4 coisas que são demoníacas no versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal, nas religiões celestes. Então, não são com pessoas que nós lidamos. A pessoa está contando mentira, a pessoa está fazendo isso, está me enganando, a pessoa está fazendo aquilo. É diabo, são demônios. Eu não vou virar a cara com você, vamos dizer, você não é você, qualquer um. Eu não vou virar a cara para você, porque você fez isso e aquilo. Eu sei que é o diabo. É o diabo que está usando para acabar com você. Então você tem que, nível mais alto, meu amigo. Nível mais alto. Sai dessa. Você pode não ficar meio que assim, mas não, cai fora, diabo. Você vai ter que, é isso aí, é lutar com o diabo que você vai lutar, não são com as pessoas. Mas é lógico, elas se dão de entrada para o diabo, abre a porta, e acabam sendo um canal do diabo, que é assim que funciona. Mas você tem que ir contra a operação do diabo. Veja Zacarias capítulo 3, aqui logo antes de Mateus, nós já vamos ver Zacarias. Veja aí o Evangelho de Mateus, aí já é Zacarias. Não é bom saber essas coisas? Porque tem coisas que não está dando certo, que não está bom. Você vai quebrar as asas do diabo aí, gente, as armas dele. Você deixa. Eu já orei tanto. Mas que falta de fé, quem mandou? Não é para parar. É até resolver, porque ele está tão encalacrado lá naquela situação que ele acha que é para sempre que ele vai ficar lá. Por isso que você tem que orar até desmontar o castelo dele. Entendeu? Então, às vezes não é numa. Precisa ficar lá. E é todo dia, E vai com fé, com raiva e ódio do diabo, mas amando aquela pessoa que você tem que perdoar. Por aí que vai. Então, Zacarias capítulo 3, veja só, isso aqui é muito interessante, porque eu falei que o diabo usa pessoas, como está escrito lá em Efésios. Então, ele vai dar aqui um exemplo. Tem momentos que a Bíblia mostra de pessoas que trazem empecilhos para as coisas acontecerem, as bênçãos. Outras horas, ele mostra que é o próprio Satanás que vem colocando empecilho. Então, vamos ver aqui. Versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Quer dizer, ele não é nada? Tá? Aqui ele está falando com o povo de Israel quando eles estavam
saíram, estavam todos vindo já de volta para Jerusalém, do cativeiro que eles ficaram na Babilônia. Essa é a profecia para isto. E eles foram reconstruir o templo e houve oposições 1000. No livro de Neemias e Esdras, que a gente sempre está lendo essas passagens, a gente vê a dificuldade que foi para Esdras e Neemias reconstruírem, porque houve ali, ele mostra que a oposição é do governo, que a oposição foi dos sacerdotes, das pessoas que não quiseram, ficaram falando contra. Ali ele fala que são pessoas. Aqui, a Bíblia diz que a oposição para a reconstrução do templo e das muralhas de Jerusalém foi o próprio Satanás. Então, atrás das pessoas está Satanás, o diabo, os demônios agindo. Satanás manda os diabos, os demônios dele, para agir. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, nós estamos lutando, hoje em dia, dentro da igreja cristã, contra todo fundamento moral que Satanás deturpou dentro da igreja. Vocês sabem disso. Moral, não acabou isso? Qual que é que a gente está falando tudo aí? Primeira coisa, casamento não tem mais. Nós vamos ver se a gente se combina. Não é assim que é? Mas começa já na casa do pai e da mãe. Isso é contra a moral de Deus. Não tem que começar nada dentro da casa de ninguém. Se você amou a moça amou o rapaz, vai casar, casa logo. Casa, vocês vão viver sua vida. Não vem com fornicação. Isso daqui destrói a salvação. É um pecado gravíssimo. E outras coisas, né? O homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem, e tudo mais, né, gente? Todas as coisas que são erradas, né? Agora a igreja tem que estar indo firme contra todos os fundamentos, princípios da moral, que é onde ele está trazendo para dentro da igreja, e vocês sabem disso, né? Então, pessoas casadas estão namorando outros dentro da igreja, a liderança, fazendo isso e aquilo. Gente, é só coisa imunda, né? Perversão mesmo, coisas que Deus abomina, tá? Mas tudo isso é operação demoníaca para destruir a vida com Deus. E ele faz de um jeito muito delicado, porque é o molde do mundo que todo mundo aprovou sem Deus. Agora ele está trazendo para dentro da igreja também, que afinal, né, amor. Não, amor, como eu ensinei ontem, amor é Deus. Não é amor de qualquer jeito. Amor é Deus. Não quebre os princípios. Tá? Então, se tirar o amor, que é Deus, é a mesma coisa que violar os princípios de Deus. Está em pecado. Então, nós temos que lutar contra estes demônios, isso é uma coisa diária, direta, que nós temos que lutar. Você tem armas espirituais para você não... Você não vai brigar agora, pegar um pau, gritar, fazer coisa, escândalo. Não é o caso, porque não vai adiantar. É diabo que está atrás disso. Você tem que pôr fora esse diabo. Na sua casa. Fala aqui não. Você vai ficar lá no seu quarto orando. Ou você não vai ficar lá na porta esperando, né? O rapaz que veio dormir com a sua filha na tua casa. Você vai? Não. Ou fornicar, fazer outra coisa. Homem com homem, mulher com mulher dentro da tua casa. Você vai expulsar esse diabo. Isso está na sua mão. É seu dever. Você tem que saber disso. É a moralidade que acabou. Você tem que cuidar disso daí. Entendeu? Então, é isso que eu estou querendo que você entenda, que você tem autoridade. Que você tem autoridade. Porque se você vai falar, não vai ter, às vezes, aceitação. Vai ser uma coisa... É isso que eu digo. Quando você fala a verdade, você ofende as pessoas que estão fora da verdade. Então, você tem que orar e amarrar esse diabo. E expulsar esse diabo. Porque você, com a sua autoridade, fazendo isso, Deus vem. Aí você não está sozinho, Deus vem e Ele vai agir. Porque isso é comum em todas as casas, inclusive na casa dos crentes, que não estão bem firmes na palavra de Deus. Quando a minha filha falou, não, mãe, eu passei em todos os exames, lá na faculdade de Denver, na faculdade federal, está tudo ok, agora eu preciso ir fazer o oral. Eu falei, então você vai fazer o oral?
você já pode ir falar lá para o seu namorado para ele vir aqui casar com você, senão você não vai. Aí é com que dinheiro? Ele não ia poder pagar, tinha que ser do dinheiro de casa, para pagar aquela escola caríssima. Como é que é? Valeu? Aí voltou, passou. Então, chama ele para casar. Eu conheci ele desde que ele tinha 18 anos. Me ajudava lá na igreja, muito. Sempre gostei dele, e sempre foi muito bom para a gente, enquanto eu estava lá na igreja, do pastor dele. Ele veio, casou com ela, ele gosta dela. Ele realmente amava ela. E ele sabe, porque foi criado na igreja. Foi criado na igreja. E assim como o marido da Denise é a mesma coisa. Fala, não, não vai não. Vai lá sozinha, daqui a pouco vai já dormir com ele, vai de certo acampar lá não sei aonde, daqui a pouco briga, não gosta, larga, pega outro. Aí vai beber, aí vai... Não vem com isso é coisa de diabo. A família tem que manter íntegra, vocês têm que entender isso. Para Deus poder abençoar. Vocês põem fora esse diabo da tua casa. Está tudo errado isso aí. O Paulo falou, olha, você está com foguinho? Casa, meu filho. Casa. Eu não quero. Ele falou, eu não quero casar. Eu não estou precisando disso. Então, você não está com foguinho? Então, tá bom, não precisa casar. Espera, arruma uma pessoa adequada, daí você casa. Tá bom? É porque é assim, a pessoa começa a namorar, os dois são da igreja, sabem que isso tem que ser respeitado e tudo mais, se conhece, é bem isso que nós queremos, é isso. Então, casa logo, gente. Então, casa. Você vai viver a sua vida e vai ver o que quer viver em dois, e tem que ser com Deus para não largar, porque senão vai largar, porque ninguém cumpre a sua responsabilidade, nem o homem nem a mulher, aí dá aquele outro. Estão acompanhando? Isso é de moralidade que saiu da igreja, acabou isso. O diabo conseguiu acabar com as famílias, sim ou não, gente? É o que se vê por aí. No fim dá tudo complicado, está tudo difícil conseguir. Outra coisa que nós temos que lutar é com o nosso físico. O diabo age, ele põe doença, ele põe mal-estar, é outra coisa que nós temos que lutar, pôr esses demônios fora. Você está passando mal, você vai orar todo dia pela tua saúde. É aquele momento que você está na presença de Deus, você está com autoridade, você vai repreendendo. Você não pode esquecer um dia de confessar a sua saúde da cabeça aos pés. E o que você já foi curado. Todo dia agradecer aquela cura. É assim que funciona. Então, isso é uma vida com Deus, para você estar firme aqui nessa terra. Ou, de repente, o diabo puxar o tapete aí. Não tem nada a ver isso, tá? E não é para ficar com medo, ninguém... Epa! Ai, meu Deus! Ô, gente, nesses aviões que eu ando, mas sempre tem um engraçadinho atrás. Ai, olha, então eu vou virar para cá agora. Aí começa, eu viro para cá agora. Não estou com medo de coisa nenhuma. Sai fora, meu. Então fica em casa. Ou fica numa, sei lá, gente, numa redoma aí, que nem um louco. Não é para isso, é loucura. Isso é loucura, gente. Não é para você ter medo, você tem autoridade. Né? Isso daí, de Covid, foi o diabo que fez isso aí. Isso aí foi a ordem mundial que inventou e para matar gente, para pôr medo, até hoje, querer escravizar as pessoas. Larga a mão. Você está andando no evangelho ou não? Ai, não, que esse frio... então abre, vocês ficam aí virando o quê? Pirulito aí. Vocês vão ficar tudo congelado. Aí vai ficar todo mundo... acorda! Aí, tá vendo? A pessoa pode falar, isso aí é exagero. Não conhece a verdade. Não conhece a verdade, fica nervoso quando ouve a verdade. O diabo fica muito nervoso. Então, põe ele fora. Então, veja Colossenses capítulo 2. Hein? Amém. É assim que tem que viver, gente. Firme com Jesus. Firmes nas promessas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vai ler Bíblia. Vai confessar a palavra. Vai ouvir esses ensinos direto. Orar é entrar na presença de Deus. Amém? Amém. Então, Colossenses 2, versículo 8, olha só o que ele diz aqui. Cuidado, agora sim, com a tosse não dos outros. Deixa para lá. Não é isso que ele está falando.
Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza. Filosofia é o quê, gente? É você falar da tua cabeça o que você quer. Isso aí, filosofia. Não é a filosofia do evangelho, que é completamente diferente. Tá? Então, a pessoa fica inventando filosofia e sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tá? Então, cuidado, quer dizer, na verdade, a tradução dessa palavra aqui no grego é para você guardar a sua vida na palavra. É isso que ele está falando. Para você guerrear também quer dizer isso. Também quer dizer luta contra filosofia de homem, sutilezas. Entendeu? Luta contra. Você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai orando, confessando a palavra na presença de Deus, você vai perdendo o medo. A pessoa começa a ouvir guerra aqui, guerra ali, ai. O outro assim, olha, sabia que aconteceu? Eu recebi uma mensagem assim. Então agora a Alphaville não tem mais segurança. Segurança nunca teve em lugar nenhum. Quem falou que tem? Quem falou? Você acha que essas grades aí estão segurando alguém? Lá dentro tá outras coisas também. Não tem nada a ver. Tá? A segurança é no seu coração, que Deus vai te dando. Aí o cara foi lá no Laville, lá em cima, perto do centro de apoio, de moto, porque moto, né? Ô, ladrão, vem. Eles adoram moto. Moto chique, é isso que eles querem. Aí ele foi entrar na cancela, 7 horas da noite, chegou lá, vieram 2 de moto, já com o revólver na cara dele, eu não sei como que foi, o airbag da moto dele abriu, e ele caiu, por causa que o airbag abriu, que acho que o cara deu um soco, não sei como é que foi. Ele falou, levei um tiro. Ele pensou na hora. Porque diz que a pessoa não sente, né, conforme o lugar. Ele falou, levei um tiro porque ele caiu. Mas nisso o segurança viu lá de cima e atirou neles, e eles foram embora. Aí ele viu que eu não tinha... Ele falou, olha, gente, está um perigo, vocês têm que tomar cuidado o quê? Você vai lutar contra isso. Você tem que crer que Deus manda anjos. Aquele que teme ao Senhor. Teme é medo, não é medo, não. Aquele que tem união com Deus no Espírito, que está com a mente renovada. Esse Deus guarda. Não, você não vai provocar o ladrão, né? Ô ladrão, vem cá, ó a minha moto. Não, não é assim, você não vai fazer isso. Você não vai ficar andando de madrugada aí, vai entrar nos lugares aí, nas bocas do mundo aí, do lixo. Você não vai. Isso aí é chamar o ladrão. Agora, você não pode sair para fazer uma compra? Ele está na porta do mercado, ele está em todo lugar. Mas aqui a palavra de Deus diz que nós estamos invisíveis aos olhos do alheio. Está escrito em Salmos. Então, nós temos que saber andar na palavra. Agora, o que está acontecendo isso? Não vou mais. Eu estou com medo. Não, que oração, gente? Essa hora não pode ir lá no Laville. É perigoso. Agora, o ladrão... Então, ele vai te pegar. Você é o próximo. Porque você está chamando. Né? Vocês estão acompanhando o medo? Né? Isso não é temer a Deus. Temer a Deus não é punição. É um lugar onde você anda maravilhado com Ele. É outra coisa, aonde Ele está na sua vida. Tá? Se você entende isso, por que você não está servindo a Deus? Qual é o teu chamado? É isso aí. Então, cuidado, é isso aí. Deus está nos ordenando para nós guardarmos a nossa vida nele, na palavra, no que ele diz. O que Deus diz? Você tem que saber o que Deus diz. Você tem que saber andar nisso daqui, tá? Então, nós temos que estar cientes de que Satanás está agindo. Ele age contra a nossa vida todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Mas nós não podemos estar vulneráveis a ele com os pensamentos. Os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. Por isso que você tem que estudar a palavra, orar em línguas, bastante. Né? Para você ficar firme, tá? Então, porque nós vivemos num mundo caído, né, gente? Tá bom, você anda com Deus, nós andamos com Deus, nós estamos sujeitos aos ataques. Estamos sujeitos aos ataques, tá? Ele pode vir querer dar um esbarrão, mas ele não vai poder agir no extremo. Às vezes até pode, também. E se embarcar, vai direto para Deus, quem está firme com ele. Mas tem que saber que estamos num mundo caído, o diabo está rodando aqui 24 horas por dia. E nós temos que lutar contra ele, tá? E ele
ele age em outras pessoas, para vir acabar com a nossa vida. Então, gente, quando acontecer isso, muitas vezes nós temos que usar a lei, inclusive. Vocês sabem disso. Porque ele vem de uma maneira tão maligna, usando pessoas para acabar com a nossa vida em todas as áreas. Várias áreas. E nós precisamos recorrer à lei dos homens por causa disso. Vocês sabem. Então, isso não é que é pecado, porque está escrito lá, não, que não sei o quê, se ele pegar uma capa, você vai dar outra. Mas é aqui, depois ele explica, não, porque os cristãos, eles não sabem andar na palavra e um contra o outro, pondo na justiça. Mas não é o caso. Quando o diabo age numa pessoa que ela nem está andando em palavra de Deus, coisa nenhuma, mas vai destruir inteira a sua vida, você tem que recorrer à justiça, porque pode chegar num caos desse, tá certo? Se o cara quiser invadir a tua casa, morar lá, na tua sítio, na tua fazenda, sei lá onde, pegar o seu bem, você tem que recorrer, tá certo? Então, isso aí não é errado, tá? Então, não é só no espírito, mas às vezes com outras pessoas. Não é só no físico também, ok? Então, vamos ver agora, voltar a Tiago 4 aqui. Temos que voltar aqui. Estou quase acabando, gente. Que nós temos que dar todos os exemplos. O versículo 7, que nós lemos, ele diz, então, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, que a gente já viu isso, resistir. Você tem que resistir, ok? Ah, bom, o cliente não chega. Uai, mas você está deixando o diabo roubar os teus clientes? Ei, você segura a mão do diabo, expulsa ele e ordena que ele largue os teus clientes. Isso aí, um exemplo. Mas pode ser tudo com outra coisa. E assim seja. Mas, se demorar para você ver a resposta, você tem que perseverar com confiança e fé todos os dias, porque Deus já ouviu essa oração. Deus já ouviu, acontece que tem alguém interceptando. Então, você tem que usar autoridade todo dia. Entende isso? Tá. Mas então, resistir a isso daí. Daí ele termina assim, e ele fugirá de vós. Atenção, o diabo não foge de Deus, ele vai fugir de você. Porque ele com Deus não tem mais nada, ele não tem acesso, acabou esse negócio agora dele ir lá argumentar com Deus, porque Jesus acabou com esse negócio. Antes ele ia, mas agora não. A gente viu no caso de Jó, e etc. Mas agora não, tá? Então, Jesus abriu as portas do inferno, derrotou esse diabo, tá certo? E para que nós tenhamos essa autoridade para nós irmos contra ele. Mas olha aqui, você tem que ter a palavra de Deus operando dentro de você, para você ter o poder. Porque senão com a boca de fora não vai acontecer nada, tá? Então, não tem conflito entre Deus e o diabo. Tem nada a ver. Deus, olha, o Kenneth, quando eu li alguns livros do Kenneth, e num deles lá, ele estava lá passando por problema, Deus vem, Deus tira aqui, ó, esse diabo não está querendo sair, não sei o que, não sei o que. Aí Jesus apareceu para ele e mostrou o diabo, falou assim, realmente, ele está aí, ó, aí. Por que você não manda ele embora da pessoa? Você que tem que fazer isso, não sou eu já fiz, Kenneth, entenda, isso é com você. Aí ele mandou o diabo embora daquela pessoa, que tinha um espírito, eu nem sei muito bem qual que era a situação dele. Aquele diabo saiu desse cara e ele foi atrás ver, na rua, ele foi e entrou no primeiro boteco que tinha lá. É assim que é, sabia? Ele descreve isso. Então, Jesus falou para ele, eu não vou expulsar o diabo, eu te dei autoridade. Você que tem que expulsar o diabo dele, dessa situação aí dele. Ele viu, Deus deixou ele ver, o diabo saiu dele, foi a porta da igreja, desceu a rua e entrou no boteco lá. E é lá que ele foi. Então, quem está lá no boteco se acha, hein? Tá, cheio de diabo lá, nos lombos deles. Lugarzinho bom para o diabo é lá mesmo. Embora que ele venha dentro da igreja também, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque ele fica passeando por aí, né? Ele usa a pessoa também. Está cheio também, dentro da igreja, e nós vamos tomando muito cuidado, em nome de Jesus, tá? Então, Deus fez o quê? Compartilhou conosco a autoridade dele e o poder. Você tem esse poder, porque você nasceu de novo. O seu espírito tem a natureza de Deus, tem a imagem de Cristo Jesus, tem todo o poder lá. Então, você tem que aprender a exercitar para transformar a sua mente. A sua alma é que precisa ser renovada. Seu pensamento com a palavra, tá entendendo? Tá? Então,
o diabo, com isso, ele vem com essas ciladas para cima de nós. É isso que ele faz. Cuidado. Ele tem a cilada, gente, sabe assim, aquelas mentiras que pega mesmo, é que nem laço. Então, a gente não pode ser enganado pelo diabo. Por isso que a palavra de Deus vai iluminar sua mente, você vai ver no Espírito, você vai entender o próprio Deus falando com você. É maravilhoso. Então, orar em línguas, estudar a palavra de Deus, tá? Então, vamos ver agora Efésios 3, para você ver que você tem esse poder. Veja só isso. Então, a nossa luta é com o diabo, ok? Resisti-lo. Não, aqui você não vai fazer isso. Você vai sair agora, em nome de Jesus, na sua oração. Eu te resisto, diabo. Eu te ordeno, eu tenho autoridade sobre você que Jesus me deu. Satanás, cai fora. Não, você não precisa ter medo. Medo? Então, olha como você está enganado. Você está com medo de falar isso para o diabo? Ai, não pode falar esse nome. Eu já vi, gente, crente fala, sabe, aquele. Gente, aí está bem com ele, né? Ele faz o que ele quer. Deita e rola. Não é por aí. Efésios 3, versículo 20. Olha aqui, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você tem que ter esse poder agindo em você, tá? Para você não limitar Deus. Porque lá em Salmos 78, versículo 41, Deus disse que nós limitamos Deus com a ignorância, com as mentiras do diabo na cabeça, com a doutrina errada, doutrina de homens, etc. Então, nós temos esse poder. Tá? Porque Deus, presta atenção, Deus não vai operar fora da nossa colaboração com Ele. Você tem que colaborar, você tem que estar fazendo a sua parte, com a fé, porque Deus só age com a fé. Aí Deus vai lá, ó, que beleza. Não, eu não estou gostando, lá no meu trabalho está uma situação, uai, você está deixando o diabo levar vantagem na tua vida. Deus falou para mim, eu vou fazer porque você foi a única que orou nesta situação, entre todos, por isso já está feito. Falou isso para mim. Então está falado para vocês, acabou. Seja onde for o caso que for, você orou é você que venceu. É para você, ele já deu. Então é glorificar. Aleluia. Pensa nisso. Agora você fica, nossa, ai Deus, que dia. Epa, é isso que o diabo gosta. Dessa oraçãozinha enganosa, mentirosa, do diabo, aquele que inventou, porque isso não dá retorno. Isso daí não traz bênçãos nenhuma, tá? Então, esta autoridade que Deus nos deu, ele age com o poder dele que opera em nós. Hein? O poder é de Deus, não é nosso. Por isso que tem que esse poder estar operando, mas é com a fé. Você tem que exercitar. Por isso que você vai estudar a palavra de Deus, para você entender quem você é, onde você está, o que a palavra faz, como que é. Entende isso? Você tem que estudar. Não é só vir na igreja escutar isso aqui, você não vai aprender. Você vai lá na escola, aí o professor dá lá, enche a lousa com aquelas contalhadas todas, né, gente? Física, química, matemática, álgebra e tudo mais que você imaginar. Aí você vai embora, você sabe fazer aquilo? Não, você viu. Então, é a mesma coisa. É uma coisa que tem que ser revelada dentro de você. Você tem que se empenhar para você receber a revelação de Deus, para mudar a sua vida. Não é só ouvir, não. Você tem que estudar, pôr a sua atenção, vem de novo, volta, ouve os ensinos. Senta, lê a Bíblia. Porque aí, quando você for ler a Bíblia, aquilo vem na sua língua. Você fala, é isso que eu tenho que fazer, tá? Então, Deus esperou por tanto tempo, 6.000 anos. Ele esperou para que Jesus pudesse vir e mudar a situação do homem. E Jesus mudou. Agora, quem quiser estar livre, conhecendo a verdade, pode chegar aonde Deus tem planejado para a sua vida, para você vencer tudo e ainda, né, um dia se encontrar com Ele na glória dEle com muito galardão em nome de Jesus. Amém? Valeu? Então, resistir ao diabo, hein? E ele fugirá de vós. Em nome de Jesus. Vamos orar por esses pedidos que estão aqui, estendo as mãos. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque você ouve as orações. Você disse, se você orar, eu vou fazer.
Aleluia. Então, Senhor, toca agora essas pessoas, toca agora estas situações. E eu digo em nome de Jesus, que o sangue de Jesus venha lavar agora todas essas situações. Eu repreendo a ação do diabo agindo agora. Esses demônios que estão segurando agora esta situação na sua vida, eu repreendo e ordeno, solta agora. E eu te louvo, Senhor, pela paz que você está liberando agora para esse relacionamento, por essa situação difícil que essa pessoa está vivendo, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor está agindo agora para resolver situações, Senhor, delicadas que estão aqui escritas nestas vidas. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. Por isso, eu creio, Senhor, que agora a tua unção foi liberada também para curar corações, feridas, situações antigas, em nome de Jesus, para levantar este abatido, Senhor, que estava com o coração desolado, estava desanimado, caído. Eu creio, Senhor, que você agiu, está liberando a sua unção, abençoando em nome de Jesus. Senhor, essas orações são para todos que estão aqui também, para os que estão em casa, através da mídia. Eu creio, Senhor, que você está operando agora, Senhor, bênçãos de mudança de vida. Você que está orando e pedindo, não, eu preciso, é para você. Senhor, age agora nesse coração sedento e faminto, que não quer mais, Senhor, essa vida velha, que quer essa mudança, Senhor, a tua unção liberada agora, Senhor, operando, Senhor, com a revelação, mudança, força, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Obrigado pelas curas físicas que aconteceram, mal-estar, problema antigo que você vem enfrentando e lutando. Eu confesso agora essa cura, Pai, que a tua unção de cura divina desça sobre essa pessoa, porque pelas chagas de Jesus essas doenças já foram curadas. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por tudo que você está fazendo, ouvindo as orações, os clamores de cada um, não só os que estão aqui, mas em casa também. Você está ouvindo, Senhor, a tua luz entrando para dissipar todas as trevas desses lares, destas famílias, trazer a união, trazer a paz, Senhor, trazer a reconciliação, Senhor, a conversão para aqueles que ainda não estão salvos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Senhor, eu te louvo pela tua presença aqui conosco e essa unção, Senhor, que está aqui, que nos protege nesse local, neste centro comercial. Nós oramos, Senhor, para que a tua unção abranja todo o centro comercial, que seja um lugar de paz, de segurança, que haja conversão para todos que vêm trabalhar, que circulam por aqui, que têm os seus negócios aqui, que sejam abençoados, ó Deus, nosso Pai, que haja uma mudança nesse local para afetar todo o Alphaville, toda essa região. Senhor, a tua unção, o teu poder para transformar, haver salvação, em nome de Jesus. Olha pelo nosso Brasil, ó Deus, nosso Pai, manda anjos, e nós repreendemos essas potestades que estão sobre a nossa nação, Senhor, para que haja, Senhor, mudança de vida, a igreja seja renovada com a palavra. Senhor, que os que estão dormindo acordem espiritualmente dentro das igrejas, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para um avivamento, Senhor, com a palavra. Senhor, para que o Brasil seja protegido desses demônios que estão atuando, essas potestades, trazendo esse peso, essa calamidade para o nosso país. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Por isso, nós, Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, nós como os teus filhos, pelos teus cuidados sobre as nossas vidas e pelas orações atendidas. E por isso nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja todos dizem amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, que aquilo que você precisa, você recebeu aqui hoje, e que você tenha revelação da palavra nesta semana. Algo mudando a sua vida em nome de Jesus, amém? Espero você no próximo culto, em nome de Jesus. Muito obrigada por estar comigo. Amém.